Paz do Senhor para toda a igreja. Glória a Jesus. Vamos estar lendo a porção da palavra de Deus. Glória a Deus. Queremos lembrar os irmãos da região Grande Porto Alegre, da nossa grande reunião que acontecerá no próximo domingo, 9 horas da manhã. Então, todos os nossos irmãos, desde os futuros obreiros até aquele mais graduado, todos são convocados para estarmos juntos aqui nesta grande reunião que acontece a cada 2 meses. Então, por favor, irmãos, vai ser a última reunião antes da nosso evento geral. Então, peço a todos os líderes, todos os encarregados de área, também dirigentes de congregação, supervisores, que venham e tragam também os seus liderados. De preferência, que fique até o final. Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia, o livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11. Glória a Deus. Nosso presidente está em viagem. Se Deus quiser, o dia 8, já vai estar ministrando a palavra de Deus aqui para nós. Amém? Glória a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 17. Nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reúnes na igreja, e eu em parte eu creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reúnes no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada tens? Que vós direis? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Porque semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice do Senhor, anunciais a morte do Senhor até que venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Amém. Podem sentar, meus irmãos? Aleluia. Esse lugar aqui é tão tremendo que na outra vez que eu fiquei na presidência, eu não preguei. Foi a mesma diretora que pregou. E estava pensando a mesma coisa, depois que eu recebi a portaria. Mas confesso que o Espírito Santo não deixou eu sentar para ouvir hoje. Meus irmãos, eu gostaria de trazer uma reflexão para a igreja. A Santa Ceia é um assunto mais sério que nós pensamos. Muito sério. E tem muita gente brincando com a Santa Ceia. É um assunto muito sério.
Vocês sabem que quando a pessoa vai em um ambiente pela primeira vez, eu lembro quando eu vim a Porto Alegre pela primeira vez, morava no interior, tudo era diferente, tudo eu prestava atenção. Quando a gente chega num lugar diferente, quando tu viaja de avião pela primeira vez, né? Principalmente quando é um grosso lá do mato, então tudo é diferente. O jovem, por exemplo, quando ele começa a gostar de uma moça, ele se aproxima dela totalmente diferente, com muito cuidado, muito respeito, né? A moça também. Isso vai até o casamento. Mas depois, com o passar do tempo, pela aproximação, ou pelo costume de coisas repetidas, perde-se um pouco aquele respeito. Por que não dizer todo o respeito? E as pessoas, então, vão convivendo dia a dia, vão se acostumando. Se acostuma, e aquilo que era errado, ou que é errado e que é pecado, na mente de alguns já não é mais. Então, nós não podemos nos acostumarmos, principalmente com os cultos e com a Santa Ceia. Lembra quando tu entrou na igreja pela primeira vez? O teu temor? Lembra quando tu participou da Santa Ceia pela primeira vez? Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. A Santa Ceia, ela não é um alimento físico. Não é para o nosso físico, irmãos. Tomar o cálice do Senhor, participar do corpo do Senhor, do pão e do cálice, a gente não pode participar como que a gente esteja sentado lá à nossa mesa, comendo e mexendo no celular, mexendo e fazendo, comendo e fazendo negócio. Não. A Santa Ceia é diferente, irmãos. É um alimento espiritual. Oh, glória a Deus. Então eu quero te convidar nessa noite, para você fazer o teu culto. Faça o teu culto. Entre no culto. É o único culto em que nenhum crente tem o direito de olhar para a vida do outro. Nenhum crente. Porque a Bíblia diz: examine-se, pois, a ti mesmo. Glória a Deus. Mas é mais fácil a gente cuidar da vida dos outros, né? Cuidar da nossa vida. Mas eu descobri por quê. Que eu cuido da vida dos outros, não cuido da minha vida. Porque o irmão tem menos pecado do que eu, ele é mais leve do que eu. Então por isso eu não cuido de mim, porque eu sou mais pecador do que ele. Então, num culto como esse, é nosso dever. Não é nossa opção, irmãos. Está escrito. Nós temos que nos examinar a nós mesmos. Glória a Deus. Então a Bíblia diz: examine-se, pois, cada um a si mesmo. Examine-se cada um a si mesmo e participe. Tem gente que até se examina, mas daí ele não vem na ceia. Ele faz uma autodisciplina. Isso é errado. É errado. Diz a Bíblia que eu tenho que me auto-examinar e participar da ceia. Aleluia. Eu tenho que me auto-examinar e fugir do pecado por causa da ceia. Eu não posso me auto-examinar e fugir da ceia por causa do pecado. Não, eu tenho que fugir do pecado por causa da ceia. Glória ao nome do Senhor. Então aqui o apóstolo Paulo está falando de uma preparação, uma reunião que havia antes da Santa Ceia. Era uma reunião que alguns chamavam de encontro ágape, ou encontro dos pratos, né? Era uma confraternização que os irmãos faziam antes da ceia. Mas a finalidade era justamente essa, de que os mais ricos, os mais abastados, pudessem abençoar aqueles irmãos bem pobrezinhos. Essa foi a intenção. Essa preparação da Santa Ceia. Essa reunião antes da Santa Ceia, todos juntos. Mas só que daí entrou o espírito de competição. Qual que levava o melhor vinho? Qual a melhor marca? Quem levava a melhor carne? Né? Então, tinha lá o rico que levava, quem sabe, a picanha, levava lá, quem sabe, o vinho da última marca, mas daí lá um Jacob da vida levava lá um refrigerante lá de 1,99, um quisuco, né? Lembra o tempo do quisuco? Levava lá uma carcaça de frango, entendeu? Então diz a Bíblia que os ricos faziam a sua alimentação e desprezavam os pobres. Então tinha rico que comia demais, enquanto tinha pobre que passava fome. Tinha rico que bebia demais, se embriagava, enquanto os pobres não tinham o que comer.
Então o apóstolo Paulo diz, vocês estão se reunindo não para o melhor, porque isso não é ceia do Senhor. Vocês estão se reunindo para alimentar-se a si mesmos. Vocês não estão se reunindo para o melhor, mas para o pior. Vocês estão saindo da igreja pior do que vocês estão entrando. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Daí lá no 23, ele começa, lá no 22, pergunta, porventura, não tem casa para comer? Tem que vir comer na igreja? Então a igreja não é lugar de comer. Aleluia. A igreja é lugar de temor. Temor a Deus. Ensinar as crianças a ter temor. Ensinar as crianças a respeitar o ambiente espiritual. Vai no banheiro só em última necessidade, em último caso. Levanta para tomar água só em último caso. Tem criança que em casa não toma água o dia todo. Chega aqui e fica o tempo todo tomando água. O tempo todo no banheiro. Andando para cá, andando para lá. Os pais têm que ensinar, têm que dizer para os filhos. É o pai que tem que ensinar, isso é dever do pai. Ensinar o filho que a casa do Senhor é casa de oração. Aleluia. A Bíblia diz que Samuel tinha apenas 3 aninhos, ele é levado para o templo, e lá diz a Bíblia, ele é deixado nas mãos de Eli, ele é deixado por Ana e Elcana. E diz a Bíblia que lá ficou Samuel servindo ao Senhor, com 3 aninhos, servindo ao Senhor. Aleluia. Então os pais devem ensinar os filhos, né? Mas como o filho vai ter temor dentro da igreja se o pai não tem? É. O pai prefere mais ficar na rua, ficar no pátio, ficar conversando, ficar sentado, ficar orando, se concentrando. Mas esse culto, irmãos, é um culto especial para nós. Eu estou com bastante temor de Deus nessa noite aqui. Agora o apóstolo começa a explicar em detalhes o que é a Santa Ceia. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, pior momento do Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Então, Satanás não tirou a vida de Jesus. Os inimigos da igreja não tiraram a vida de Jesus. Ele mesmo entregou. Ele disse, a minha vida ninguém tira, eu mesmo a dou. E aqui diz a Bíblia que o corpo dele foi dado por vós. Foi dado por quem? Quem deu Jesus para nós? Deus. Deus amou tanto o mundo. João 3,16. Deus amou tanto o mundo que Ele deu. Deu o melhor. Deu o único. Deu o que tinha de mais especial. Deus deu o que tinha de mais puro. Deus deu o que tinha de mais honesto. Deu Deus o que tinha de mais puro, mais limpo. Aleluia. Glória a Deus. Para tirar nossa sujeira, não podia ser alguém igual a nós, sujo igual a gente, tinha que ser alguém totalmente limpo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deus deu. Então a maior prova de amor que alguém pode demonstrar por outra pessoa, a maior prova de alguém que diz que ama outra pessoa, é amando, né, pastor? Aleluia. Quem ama, se doa. Quem não ama, reclama e se dói. Tu diz que me ama, mas tu só... Igual a Dalila disse para o Sansão lá. Tu diz que me ama, mas o coração não está em mim. Então, quem realmente diz que gosta de alguém, que ama alguém, vai se entregar, vai fazer alguma coisa. Então, quem ama, se doa. Quem ama, não cobra. Quem ama, se dói. Se doa. Quem não ama, se dói. Então, Deus deu para nós o melhor, Jesus Cristo. Verso 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes em que beberdes em memória de mim. Aqui está se referindo àqueles pactos lá do Velho Testamento, aquelas mortes provisórias, temporárias, de animais, que o sangue servia apenas para cobrir e não para tirar, né? Então muitos animais eram mortos. Então todo aquele memorial lá, toda aquela cerimônia estava apontando para um cordeiro.
estava apontando todo aquele sacrifício daqueles animais, estava apontando para uma só pessoa. Aquele que o João Batista chamou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Então esse é o sangue da nova. Ou seja, a velha aliança não tem mais. Não precisa mais. Porque ela era repetida em tempo, porque todo o sangue era insuficiente. Né? Era incapaz de fazer alguma coisa em favor do povo. Agora Jesus não, uma vez só, foi totalmente suficiente o seu sangue para nos purificar de todo o pecado. Sangue da nova aliança. Fazei isto todas as vezes em que beberdes, em memória de mim. Glória a Deus. Então, todas as vezes que a gente participa da Santa Ceia, a gente está, então, relembrando esta nova aliança, essa aliança eficaz. E diz a Bíblia que é para fazer todas as vezes. Então, olha o perigo de cair no esquecimento, irmãos. E participar da ceia como se estivesse participando lá de um chá com bolacha na nossa casa. Então, é para participar em memória do Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Lembrando de onde a gente veio, quem a gente era, e aonde estaríamos hoje se não fosse Jesus, né? Quem sabe quantos de nós não estavam mais hoje aqui, né? Se não fosse Jesus. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice do Senhor, anunciais a morte do Senhor até que venha. Glória a Deus. Então aqui nós vimos que a Santa Ceia ela está se reportando ao passado com relação às alianças lá ao sacrifício. E agora ela está apontando também para o futuro. Devemos então celebrar da Santa Ceia do Senhor e anunciar também a sua morte, relembrando do sacrifício, da morte, da ressurreição, e agora apontar para o futuro, né? Anunciando até que Ele venha. Então, Santa Ceia é anunciar a vinda de Jesus. Jesus está vindo. Jesus está voltando. A gente não sabe se encerra esse culto, se vamos ter uma nova chance. Tem uma Santa Ceia aí para os irmãos que não vieram, anunciada para amanhã, para domingo. Não se sabe se os irmãos vão poder participar. Nós não sabemos se teremos Santa Ceia no mês de abril. Aleluia. Nós temos que estar preparados e agora. Preparado e agora. Examine-se o homem a si mesmo, examine-se a mulher a si mesmo. E coma. Te examine e participe da Santa Ceia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Por isso, aquele que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue de Jesus. O que é uma pessoa? O que seria uma pessoa participar indignamente? É aquela pessoa que reconhece que ela não é digna. É isso que a Bíblia está dizendo. A pessoa diz: Senhor, eu não merecia, Senhor. Eu não sou digno. Eu não sou digno de ter meus pecados perdoados. Eu não sou digno de estar na igreja. Eu não sou digno de assentar do lado dos meus irmãos. Eu não sou digno, eu não mereço. Aleluia. É entrar na Santa Ceia se humilhando, é entrar na Santa Ceia chorando, é entrar na Santa Ceia por baixo. É isso que a Bíblia está dizendo. Oh, aleluia. Não é entrar por cima, peito estufado, nariz empinado. Não é isso. Oh, ninguém é crente aqui porque é filhinho de papai, porque é melhor do que os outros. Não, todos nós somos fruto da misericórdia de Deus. Aleluia. Então nesse culto de Santa Ceia não tem lugar para nariz empinado, peitinho para frente, olhar os irmãos por cima, não tem. Oh, aleluia, aleluia. Todos nós temos que reconhecer que nós não somos dignos de tocar no corpo e no sangue do Senhor. Glória a Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Aleluia. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Foi o que eu falei antes. A pessoa discernir, né? Sabendo que está comendo, está ingerindo algo para a sua vida espiritual, e que ela tem, então, discernir a Santa Ceia de um outro evento qualquer.
E olha as consequências. As consequências que o apóstolo Paulo começou a repreender lá no verso 17. Olha aqui as consequências. Por não observar os cuidados estabelecidos na palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Olha aqui então o resultado. Olha as consequências. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe, juízo para si. 30. Eis a razão, porque há, aonde? Aonde estão? Entre vós e aonde? Está falando dos desviados? Está falando de gente que não é crente? Entre nós está onde? Aonde está? Eis a razão, porque há entre vós. É muitos ou é poucos? Muitos. Muitos. É só levar a Santa Ceia na brincadeira, irmãos. É como tomar remédio. Toma remédio errado, não melhora nunca. Só piora a situação. Toma a Santa Ceia. Tem gente que diz assim, eu sou crente há 40 anos, nunca faltei a Santa Ceia. Glória a Deus. Não vejo nenhum mérito nisso. Eu vejo a misericórdia de Deus. Glória a Deus. Não vejo nenhum mérito o crente não faltar nenhuma Santa Ceia. Eu vejo a graça de Deus. Aleluia. Há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos, os que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Apocalipse capítulo 3, verso 19. Por favor. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso. Arrepende-te. É isso mesmo que diz na tua Bíblia? Quem que Deus repreende? Quem Ele ama. Aleluia. Então Deus repreende a igreja. É a igreja que Deus repreende. Deus repreende aquele que ama. Ou disciplina. Né? Hebreus capítulo 12. Verso 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita quem? A todo filho a quem? Glória a Deus. 7. Vamos ler aqui o 8. Mas se estáis sem correção, de todo se tem tornado participantes. Logo, sois bastardos, e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam. Glória a Deus. E os respeitávamos. Não havemos estar em muito maior submissão ao Pai espiritual. Então, viveremos? Alguém lembra da correção aí? Quando era criança? Ou foram criados, assim como dizia o gaúcho, bem solto? Alguém lembra da correção? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então, todo filho legítimo é normal receber repreensão. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Vamos voltar ao 7 lá? Vamos voltar ao 7. Eu queria ganhar tempo, mas o 7 é muito importante, né? Quem pode ler? Verso 7. É para a disciplina e perseverai. Deus nos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Obrigado. Que filho há que o pai não corrige? Então diz a Bíblia que o pai que ama o filho, o pai faz o quê? Qual é a demonstração do pai? Aquele pai que ama o filho, deixa o filho solto, fazer o que quer, ou o pai corrige? Corrige. Então esse negócio de dizer, minha mãe foi muito rígida para mim, meu pai foi muito rígido para mim, o que eu não gostava que fizesse para mim, não faço para os meus filhos. Então não encosta uma mão. E o filho sobe na cabeça, e faz uma coisa, e faz outra, e corre, e se atira, meu Deus. Né? Então diz a Bíblia que quando o pai corrige um filho, não é corrigir o filho para ver longe de casa. Né? Nós éramos em bem mais de 10 irmãos, né? Então cada vez que o pai nos corrigia, com certeza, não era para ver longe dele, era para ver o filho mais perto. Então quando Deus corrige a gente, irmãos, não é para que a gente se distancie de Deus. Quando Deus faz isso, não é para nos correr, não é para nos espalhar, é para nos ajuntar. Aleluia. Quando Deus faz isso, diz a Bíblia que Ele está fazendo para nos restaurar, para sermos então participantes da sua santidade. Sem santidade, diz a Bíblia, ninguém verá o Senhor. E nós temos que comparar a nossa santidade com a santidade divina. Glórias ao nome do Senhor. Toda a disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas nunca foi, né? Misericórdia. Nem que seja simples, né? Desde uma palmadinha até um chicote, é ruim. Mesmo que a pessoa não sofra ali, umas varadinhas, mas se o pai tira aquilo que ela gosta, também é uma disciplina. Disciplina é corrigir, irmãos. Disciplina na Bíblia não tem assim o sinônimo de morte, de castigo, que muitos encaram, disciplina é isso. Não. Quando o pai vai disciplinar o filho, quando o pastor vai disciplinar um membro, eu sempre uso essa expressão. O pai, quando vai disciplinar o filho, a mãe, tem que usar sempre roupa de médico, e não roupa de açougueiro. O pastor também. O líder que vai disciplinar alguém, não pode olhar aquele olhar de polícia, de juiz, porque a disciplina, infelizmente, tem outro sinônimo de crueldade, sinônimo de exclusão, sinônimo de morte, sinônimo de lepra. Não é isso. Oh, aleluia. O termo disciplina significa corrigir, ensinar, andar junto. Oh, aleluia. Então, cada vez que o pai corrige o filho com roupa de açougueiro, né, que o açougueiro geralmente tem na mão, todo respeito aí os açougueiros, né, e a minha saudação para os bons açougueiros, né? Então, imagina um pai que vai tratar o filho assim, irmãos. Vai criar área de atrito. Então, Deus não trata a gente assim. Deus nos trata visando nosso aproveitamento, e toda disciplina, por mais simples que seja, ela vai causar um momento de pavor, de dor, de angústia, de estresse. Misericórdia. Oh, aleluia. Ninguém vai entender, mas vai chegar um dia que as pessoas vão agradecer pela disciplina. Vão agradecer pela disciplina. Aleluia. Ser um bom filho, um bom profissional, um bom estudante, um bom marido, um bom crente, um bom pai, um bom obreiro. Aleluia! Tudo vem de casa, é lá em casa que começa. Aleluia! Vocês lembram quando Davi se encontrou com o Saul? E o Saul olhou para o pequenininho, desprezou e disse: tu não pode, tu não tem condições. E Davi disse: eu aprendi lá em casa, com meu pai.
O pai dizia, vai, o campo eu ia. O pai chamava em casa, eu vinha. O pai dizia, leva a ovelha na água, eu levava. Leva na sombra, lá estava eu. Leva no pasto, lá estava eu. O pai disse, larga as ovelhas, vem aqui, eu fiz isso, eu vim. Daí o Davi disse, olha, eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, lá em casa. Tem gente que em casa é um desastre, né? Em casa é só trovoada. Na casa dos outros quer relampear. Né? Em casa, falando espiritualmente. Às vezes em casa nem nascer ele vem, mas quer andar por aí doutrinando os outros. Em casa, na escola bíblica não vem, mas quer andar por aí ensinando os outros. Eu aprendi uma coisa, que para mim estar em pé diante de uma classe ensinando, antes eu devo estar assentado aprendendo. Oh, glória ao nome do Senhor. E o Davi disse, lá em casa aprendendo com meu pai. E lá aconteceu 2 fatos interessantes, com o urso e com o leão. E eu coloquei os 2 nos seus devidos lugares. E como foi lá em casa, será aqui com este incircunciso. Glória a Deus. Quem sabe Davi não gostava da disciplina, do ensino do pai, né? Mas depois ele viu que valia a pena. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Verso 12, capítulo 12 de Hebreus. Por isso restabelecerei. Na corrigida diz, tornarei. Por isso restabelecerei as mãos descaídas, os joelhos trôpegos, e fazer caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então Deus está dizendo, até aquele manquinho, até aquele lerdinho, que não acompanha o grupo, não acompanha o rebanho, lerdinho, manquinho, puxando uma patinha, até esse tem que cuidar, até esse tem que ajudar, ter paciência com ele, ter tempo com ele. Mas é mais fácil investir em quem não dá problema, é mais fácil investir em quem não é manco. O manco geralmente, a pessoa caminha com mais dificuldade, mas Deus está dizendo que até esses são importantes, para que eles têm que ser ensinados, para que sejam então curados. Glórias ao nome do Senhor. Glórias a Deus. Restabelecer aqui, irmãos, as mãos, ou levantar as mãos. Restabelecer significa restaurar, significa estabelecer outra vez. Aleluia. Voltar ao estado anterior. Ou seja, a Bíblia está dizendo, quando nós participávamos da Santa Ceia, quem sabe há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, a nossa vida era outra. A pregação era outra, o incentivo era outro. Havia mais milagres na nossa vida. A nossa pregação tinha mais impacto. Mais pessoas eram usadas em dom de profecias. Mas quem sabe pelo descuido da Santa Ceia, alguns estão dormindo, outros mortos. Mas a Bíblia está dizendo que Deus quer restabelecer essas mãos cansadas. Ou seja, tu vai voltar ao estado original, vai ser novamente o que você era, um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Oh, glória a Deus. Para nós encerrar, Isaías 40. Para nós encerrar, eu quero orar por todos os irmãos em seguida. Isaías capítulo 40. Deus quer fortalecer as nossas mãos. Deus quer que a gente volte ao estado original que nós éramos antes. Lá naquela igrejinha de madeira. Lá naquela igrejinha com lampiãozinho de querosene. Lá naquela igrejinha onde o banheiro era uma patente, onde o banheiro era atrás de uma árvore. Lembra do teu portão eletrônico que era uma cerca de arame? E lá caiu o fogo de Deus, a glória de Deus. Aleluia! Deus quer fazer voltar aquele tempo, o tempo da simplicidade, mas um tempo de temor. Deus quer fazer voltar aquele tempo, um tempo de avivamento, um tempo de ganhar almas. Oh, aleluia. Deus promete então restabelecer as mãos que porventura foram se cansando ao longo dos anos. Isaías 40, verso de número 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quem sabe tu diz, eu entrei aqui nesta igreja de arrasto. Eu entrei aqui caindo os pedaços. É contigo que Deus está falando.
É contigo que Deus está falando. Quem sabe tu disse, eu vou nesta igreja pela última vez e eu não vou mais. É contigo que Deus está falando. Você que não tem nenhum ânimo, você que não tem nenhum vigor, você que não tem mais força, é contigo Deus está dizendo, aleluia. Você que está cansado, Ele vai multiplicar as tuas forças. Você que não tem mais nenhum vigor. Verso 30, os jovens se cansam e se fadigam, os moços exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobe com asas, como águias, correm, não se cansam, caminham, não se fadigam. Tem como colocar aí a versão corrigida? Por gentileza? Está ali? Olha ali, ó. Tudo no futuro. Mas os que esperam no Senhor renovarão. Que tempo está falando? Futuro. Renovarão as suas forças. Subirão. Qual tempo está falando? Com asas como águias correrão. Não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Aleluia. Aleluia. Deus está falando com a igreja nesta noite. Quem sabe tu diz, eu já caminhei. Deus diz, não, tu caminhará. Aleluia. Quem sabe tu diz, eu estou parado. Não, Deus está dizendo, você estava parado. Quem sabe tu diz, eu já fiz a obra. Deus diz, não, tu vai fazer novamente. Quem sabe tu diz, eu já guardei a ferramenta, eu já profetizei. Deus está dizendo, não, você vai voltar a profetizar. Eu já preguei nas praças, vai voltar a pregar nas praças. Eu já ganhei almas, vai voltar, vai voltar, vai voltar. Oh, aleluia, se você for na tua força, se eu for na minha força, nós vamos nos cansar logo ali, mas se nós formos na força do Senhor, aleluia, 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 renovarão as suas forças, aleluia, renovarão as suas forças, subirão com asas. Imagina, Deus está dizendo, tu vai voar. Aleluia, a ave voa. Quem sabe tem alguém aqui que veio empurrado, veio de arrastro. Deus está dizendo, você vai voar. Oh, glória ao nome do Senhor. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Pastor Edson, por favor, Pastor Edson vai estar orando e já vai ministrar a Santa Ceia. Por favor, tem alguém que nesta noite quer se examinar a si mesmo antes de tocar na Santa Ceia? Quero orar por você. Examine-se o homem a si mesmo. Examine-se a si mesmo e participe da Santa Ceia. Onde está o primeiro irmão que quer vir aqui na frente se examinar e dizer, Deus, tu conheces a minha vida, não adianta eu esconder, Senhor. Vem aqui, Deus vai te dar graça. Deus vai te dar graça. É Santa Ceia. Não adianta a gente só passar aqui informação. Jesus morreu, o sangue de Jesus é poderoso. Não, a informação não salva. Tem que haver a apropriação. Tem que se apropriar. Não adianta eu saber que a água mata a sede e eu posso morrer de sede do lado da fonte. Eu posso morrer doente dentro de uma farmácia, desde que eu não tomo os medicamentos. O que adianta saber que o sangue de Jesus tem poder, se eu não me apropriar dele? Não adianta. Te aproprie nesta noite pelo poder do sangue de Jesus e seja vitorioso, e seja vitoriosa. Aleluia, venha, 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 o pastor Edson vai orar por você. Eu sei que tem pouco espaço aqui na frente, mas venha, esse horário é importante. Venha, fique de pé mesmo, venha, venha. Santa Ceia, é o teu culto, é o teu culto. Deus quer mudar a tua história, Deus quer te encher do seu Espírito Santo, Deus quer te renovar, Deus quer te impactar, Deus quer te encher da tua glória, Deus quer te dar revelação, Deus quer te dar unção, Deus quer te dar visão, Deus quer te dar poder, Deus quer te dar autoridade, Deus quer que tu pises serpentes, Deus quer que você pise escorpiões, Deus quer que tu vença a carne, que tu vença o mundo, que tu vença o pecado, que tu vença você mesmo, vença a sensualidade, vença o cigarro, vença a droga, vença a mentira, vença o álcool. Deus quer te tornar vencedor nesta noite. Venha, venha receber. Hoje é o teu culto, é o teu culto, é o teu culto, é o culto da igreja. Examine-se a si mesmo, não toque na Santa Ceia sem se examinar. É ordem bíblica, é determinação bíblica, é determinação bíblica. Pastor Edson, por favor. Pai Celestial, te damos graças, Senhor, por este culto de renovo. Te damos graças, Senhor, pela Tua palavra que é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, Senhor, que penetra na divisão da alma e do espírito. O Senhor sonda os corações, o Senhor conhece todos os nossos caminhos. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro agora pela Tua igreja.
A igreja que foi comprada pelo precioso sangue de Jesus Cristo, teu Filho amado. Aqui estão, Senhor, estes irmãos, estas irmãs, de joelhos dobrados, confessando que Tu és o Senhor, confessando que Tu és a vida, que o Senhor tem vida, que o Senhor tem livramento, que o Senhor tem salvação. Em nome de Jesus, meu Pai, derrama agora um renovo nesta alma. Derrama agora um renovo espiritual, Senhor. A Tua palavra disse nesta noite: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aqui estamos nós examinando-nos, nos colocando diante da Tua presença santa e dizendo: perdoa os nossos pecados. Nós Te glorificamos porque o Senhor não imputa em nós os nossos pecados. Pelo sangue da nova e eterna aliança, nós temos os nossos pecados perdoados. Nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Em nome de Jesus, renova agora as nossas forças. Renova as forças, Senhor, desde que estava cansado. Em nome de Jesus, fortalece os pés, Senhor, daqueles que caminham e daqueles que caminharão, porque ainda é longa a jornada. Ainda é longa a jornada para todos nós, Senhor. No nome de Jesus eu oro e Te peço, sustenta-nos até o final, ó Pai, e que o Teu nome continue sendo glorificado na igreja e por meio da igreja. Amém. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Convidar os ministros, pastores, para já se prepararem para o nosso ato tão importante. Aleluia. Novamente gostaria de ler, como de costume, a palavra de Deus. Já foi lido na mensagem, mas vamos ler novamente. 1 Coríntios capítulo 11. Glória ao nome do Senhor, versículo 23 a seguir. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação, ou juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Glória ao nome de Jesus. Vou convidar o pastor Ricardo para orar pelo pão, pastor Hildo Mânica orando pelo cálice. Altíssimo e soberano Deus, neste momento, Pai, nós apresentamos diante do Senhor este pão, Senhor, que representa o Teu corpo ali moído na cruz do Calvário. Senhor Deus e amado Pai, está aqui a Tua igreja, Senhor, unida para participarmos deste momento tão especial. Obrigado por Tua palavra, obrigado por Tua maravilhosa oportunidade que o Senhor tem nos dado nesta noite. Em nome de Jesus, eu apresento, Senhor, e abençoe em nome de Jesus. Obrigado. Amém.
Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por esta oportunidade, este momento tão especial, tão solene, Senhor, que estamos na Tua presença. Aqui nas minhas mãos, Senhor, está este cálice que Tu disseste, este é meu sangue que é derramado por vós para perdão dos pecados, Senhor. Deus, o Teu Filho derramou o Teu sangue, Senhor, na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter acesso a Ti, Pai. Meu Senhor, nesta noite, venha abençoar a toda a Tua igreja que vai participar, Senhor, da Santa Ceia. Meu Deus, nós oramos, Te louvamos e Te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de poder, Pai, participar do Teu corpo e do Teu sangue. Oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Podem partir o pão em nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Podemos cantar com o vocal em nome de Jesus. Eu já quero pedir aos nossos amigos visitantes, você ainda não é membro da nossa igreja, não pegue, não participe, conforme já foi ministrado nessa noite. Somente membros em comunhão, membros da nossa igreja em comunhão, participe do corpo e do sangue do Senhor. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Os irmãos e irmãs que precisam participar do corpo ou do pão sem glúten, por favor, sente-se aqui à nossa frente, à minha frente, por favor. Senti seu terno amor. Eu tenho achado paz e vida. Pra sempre eu cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me. Glória ao nome de Jesus. Glorifique a Deus. De paz Ele encheu meu coração. O irmão ou a irmã que está conosco, que traz a mesma doutrina de Cristo, a mesma doutrina do nosso ministério, Jesus, sinta-se livre para participar do corpo e da sangue do Senhor. livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus, tocou-me.
encontrei a Cristo e senti seu terno amor. Eu tenho achado paz em vida. Para sempre eu cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Pai Celestial, nós te damos graças por tão grande privilégio, Senhor. Não é por mérito nosso, é pelo sangue, é pelo sacrifício de Cristo no Calvário. Tua palavra diz que não depende do que quer e nem do que corre, mas do Senhor usar a sua misericórdia. O Senhor teve misericórdia de nós, pecadores, e nos reconciliou por intermédio de Jesus Cristo. Eu te louvo para todo sempre, Senhor, por esta oportunidade, em nome de Jesus. Podemos comer o corpo do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo disse que verdadeiramente o seu corpo, a sua carne é comida, e verdadeiramente o seu sangue é bebido. Aquele que não comer a sua carne e não beber o seu sangue não tem parte com ele no reino dos céus. Nós te glorificamos, Senhor. Nós te glorificamos pela cruz. Pela cruz. A cruz que para o mundo é símbolo de morte, mas para a tua igreja é vida. Porque foi na cruz. Foi na cruz. Foi na cruz. Obrigado pela cruz, Senhor. Eu te dou graças pela cruz. Podemos tomar o sangue de Jesus. Sinta a presença dele na sua vida. Será que tu podes pela fé contemplar o Calvário? Contemplar a cruz? Será que consegues entrar neste ambiente espiritual e ver a cruz de Cristo? Ali ele me viu, ele te viu, ele viu a igreja. Glorifique a Deus. Seja grato a Deus por este tão grande privilégio. Tocou-me, Jesus, tocou-me.
Esse é o privilégio da igreja salva. Paz ele encheu meu Oh, glórias ao teu nome, Senhor, para sempre. Senhor. Te adoramos, 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 Jesus. Adore, 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 adore. É dele, por ele, para ele são todas as coisas. Jesus tocou-me. Glória, glória, glória. E paz ele encheu meu coração. Amo o Senhor, Jesus me tocou. Livrou-me da escuridão. Uma salva de palmas para Jesus. Muito obrigado, Jesus. Vamos abençoar uns aos outros dizendo: bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres, em nome de Jesus. Amém.